folks! Eu sou o advogado Willer de Siqueira. Olá, sou Mara Pessoni. Nós estamos aqui no nosso programa Estados Unidos pela Porta da Frente da Metrópole News TV. Exatamente, Estados Unidos pela Porta da Frente. E hoje nós queremos falar com vocês sobre algo que aconteceu essa semana com os offices, os escritórios de USCIS. O USCIS, para quem não sabe, é a imigração americana, a antiga AINA. O que está acontecendo, Mara? E o USCIS ele sempre nos surpreende negativamente. Ele lançou agora um novo formulário. Nós já falamos aqui do Public Charge, que é a pessoa ser um peso, o aplicante de visto de Green Card ser um peso para o governo americano. Então, essa lei do Public Charge ela já existia há muitos anos, mas Trump botou ela em ação agora. E em função dessa lei, criou-se um novo formulário. Então, processos que foram enviados para o USCIS, processos de imigração, que não foram acompanhados desse formulário, e detalhe, e o USCIS não avisa para a gente que tem formulário novo, não. A gente que tem que descobrir, né? Exatamente. Esse formulário tem 18 páginas e pergunta tudo sobre a sua vida. Ao ponto de chegar, se você é brasileiro e está quebrado no Brasil, eles vão agora entrar dentro da sua vida no Brasil. E Donald Trump não quer brasileiros que estão quebrados indo para lá para sobreviver. Ou seja, eles perguntam até isso, você já declarou falência, você está com problema financeiro no Brasil? Outra coisa que perguntam, Mara, se você tem seguro de saúde. Exatamente, é a questão do public charge, né? Para a pessoa que está aplicando para um visto, ela não se tornar um peso para o governo americano. Então, esse formulário questiona o seu seguro-saúde, o seu imposto de renda aqui no Brasil, há quanto tempo você está dentro dos Estados Unidos, se você declarou imposto de renda lá, digamos que você entrou lá em novembro do ano passado e está aplicando agora. Você tem que fazer seu imposto de renda. Deveria ter feito agora em abril, foi adiado e tal, mas tem que fazer o imposto de renda de lá, mesmo que você não tenha renda. Porque esse formulário está vindo muito para quem fez a aplicação de uma mudança de status. A pessoa estava em vistos de não imigrante como o F1, que é o de estudante, ou um OPT, né, que a pessoa já saiu do estudante, está no OPT, nós já falamos do OPT aqui, e aí está aplicando para um visto de imigração. Então, o governo quer saber como é que você se manteve nesse período dentro dos Estados Unidos. Quem bancou você e como que você vai se manter da agora para frente? Porque você está saindo um visto de estudante, você já tem um emprego? Quanto que você vai ganhar nesse emprego? Tudo isso, né? Exatamente. E uma das coisas que esse formulário traz, que eu alerto, ele pergunta sobre os seus 3 últimos anos de impostos de renda no Brasil. Normalmente, às vezes, o brasileiro fala assim, não, eu ganho menos do que o mínimo limite, então eu não faço. Se não fizer, não vai passar, porque o governo americano não vai entender que você não fez imposto de renda. Exatamente. Esse é a gente sempre fala assim, essa semana Trump não fez nada de errado. Apareceu esse aí. Mas ele fez. Então, nós vamos colocar aqui para você ver esse formulário, mas se isso lhe assusta, entre em contato conosco, nós vamos enviar para você o formulário, vamos lhe explicar para que serve o formulário em mais detalhes. Vamos falar de outra coisa, o USCIS está passando por problema financeiro? Que negócio é esse? Assustei com isso. Essa notícia chegou hoje. Como caíram muitas aplicações de imigração, porque Trump também criou barreiras para a imigração, o USCIS é um órgão independente do governo, ele não precisa de dinheiro do governo para se manter. E os processos caíram em torno de 60%. Então, agora, o USCIS está pedindo dinheiro para o governo. E o USCIS pediu dinheiro para o governo, em outras palavras, me dá dinheiro ou deixa o povo entrar dentro dos Estados Unidos. É o que nós queremos, que a imigração não vai ter jeito, se abra. Né? Porque senão eles não têm como fazer os processos. Os processos são trabalhosos, é muita gente analisando, tem muita investigação em cima da documentação que é enviada. Então, se não houver dinheiro para eles fazerem essas diligências e tudo mais, fica inviável processar os pedidos de imigração. É um problema, porque pode ser que eles parem, né? E aí cria mais problema ainda para quem tem processo em andamento ou quem esteja querendo entrar com processo. Exatamente. Então, se você tem ideia de entrar com processo de ir para os Estados Unidos pela porta da frente, eu recomendo que ande logo, porque muita coisa vai acontecer
por causa desse vírus chinês? Muita coisa vai mudar, né? Isso é fato, a gente sabe disso, uma pandemia mundial dessa não acontece por acaso. Todo mundo vai ter que mudar em todos os sentidos e o SAS também não vai ser diferente, né? Agora, Mara, nós vamos falar do que nós falamos na semana passada, que é sobre o visto religioso, correto? Exatamente, a gente se comprometeu a falar sobre o visto religioso e como o visto R pode levar para um green card também, não é isso? Exatamente. Lembrando que o visto R para religioso serve para um pastor, um padre, um rabino, um missionário ou qualquer outro título que foi dado para alguém que trabalha dentro de uma entidade religiosa. Exatamente. Mas é importante o seguinte, que a pessoa realmente trabalhe na entidade, que ela tenha como comprovar essa sua atuação na entidade religiosa e há muito tempo, pelo menos há 3 anos dentro da entidade, comprovando através de cursos de teologia, né, certificados, essas coisas. E importante que a igreja que vai recebê-lo lá também esteja correta, legal, né? Exatamente. Lembre-se do seguinte, a igreja, a mesquita, a sinagoga do Brasil tem que estar registrada, porque nos Estados Unidos, entidades religiosas são tidas como empresa, ou seja, tem uma série de requisitos que às vezes no Brasil não tem, e algumas igrejas, denominações, principalmente neopentecostal, não se interessam com isso. Eles acham que uma igreja é abrir as portas. Isso não lhe dá direito a entrar nos Estados Unidos. Você vai ter que ter um registro da igreja, você vai ter que ter os impostos de renda em dia. Aí você pode falar, mas no Brasil nós não pagamos imposto para a igreja. Você vai precisar mostrar o documento que mostra que você é isento de pagar imposto no Brasil. Porque alguns estados dos Estados Unidos pagam impostos às igrejas e às entidades religiosas. E aí, como é que é, Mara? O pastor pede um visto? De que jeito? Aquilo que eu disse, a gente precisa ter também a igreja de lá que vai receber, porque a igreja de lá é a sponsor, né? É o sponsor, é o responsável pelo visto desse pastor, desse irmão dessa igreja, né? Desse membro que está indo para os Estados Unidos. Então, é um visto feito em comum com a igreja que vai receber, e essa igreja tem que estar legal. E a pessoa indo para esse visto sendo aprovado, ele é um visto de não imigração. A pessoa indo para os Estados Unidos com este visto, depois de 3 anos dentro dos Estados Unidos, neste visto R, é possível fazer um ajuste de status, uma mudança, na verdade, de status para o visto de imigração, para um EB3, como sendo funcionário da igreja. Então, é um green card, como nós já falamos aqui, os vistos EBs são green cards, e aí a pessoa faz esse ajuste de status, essa mudança de status para o visto EB3. Eu gostaria de lembrar, ao aplicar para o visto R, todas as informações serão checadas pelo USCIS. O USCIS tem agentes, se for em caso de igrejas evangélicas, o USCIS tem agentes evangélicos que vão literalmente nos cultos para ver se o líder religioso está lá dentro. Eu recebi um dia, no domingo, a ligação de um agente dizendo, estou na igreja, era uma igreja presbiteriana, estou na igreja presbiteriana agora, no culto, e o pastor, fulano de tal, não se encontra. Eu entrei em pânico, porque a gente poderia fazer um denial, ou seja, negar o processo naquela hora. Eu achei o pastor no telefone e disse, vá lá na frente, apareça lá na frente e se apresente, porque eles vão checar se realmente a igreja existe. Mara, eu recebi a ligação, o escritório recebeu a ligação há poucos dias atrás de um pastor de uma igreja neopentecostal que disse o seguinte, eu quero fazer um visto R, mas eu não quero ir para uma igreja, eu quero abrir um negócio nos Estados Unidos. Isso é correto? Absolutamente. Tem que se entender uma coisa, o governo americano é muito sério com essas questões. Isso seria visto como fraude. Então, se você quer abrir um negócio, faz um visto L. Exatamente. Se você quer ir como pastor, vá com visto R. Porque a partir do momento que se descobre que é uma fraude, esse visto é negado, a pessoa pode sofrer uma expulsão dos Estados Unidos, pode sofrer uma deportação e pode ter um problema muito sério para um futuro outro visto, né? Então, não faça a coisa errada. Se você quer ir como empresário, vá como empresário. Existe visto para você como empresário.
Se você quer ir como pastor para trabalhar numa igreja, vá como pastor, vá como um visto religioso. A questão é sempre escolher o visto correto. Exatamente. A Mara falou tudo agora, escolher o visto correto. Veja o seguinte, vamos dar um exemplo, a Igreja dos Mormons. A Igreja dos Mormons, os jovens fazem 2 anos de missão. O que é missão? Ser missionário. Para tal, existe o visto R para missionário. Não é um visto para pastor, é para missionário. Ou seja, é um visto temporário, terminou 2 anos, o jovem tem que voltar. Existe o visto R para o religioso, o visto correto. Não faça besteira. Eu sempre falo uma coisa que está escrito na Bíblia. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se você é um religioso e precisa desse visto, faça a coisa correta. Não inventa coisa. Você será pego na mentira. E que bonito, um religioso ser pego na mentira. Exatamente. Então, de visto, a gente falou hoje. O que é que nós vamos falar semana que vem? A semana que vem nós vamos falar um assunto muito interessante. Apanhar de gringo da Green Card, isso é a piada da semana. Infelizmente tem gente na internet ensinando como imigrar para os Estados Unidos, como ficar ilegal dentro dos Estados Unidos, apanhando. Isso é o absurdo dos absurdos, mas nós vamos falar o que é um visto U, o que é um visto de spouse abuse, né? Então, é disso que nós vamos falar. Existem vistos para isso sim, mas pelo amor de Deus, não é bem por aí, né? Exatamente. Então, há conflitos de casais, dos quais um pode ser o homem ou a mulher, levou um tapa, é abusado psicologicamente, isso dá visto de imigração. Mas não provoque, como foi noticiado essa semana na internet, que apanhar de gringo dá green card. E o visto U é para aqueles que presenciam um crime, são vítimas de alguma violência. Exatamente. Né? Vamos falar sobre esses 2 vistos na semana que vem. Vamos sim. Então, até lá, Estados Unidos pela porta da frente.